E pelo anúncio do Santo Evangelho, perdoe Deus os nossos pecados. Amém. Podemos sentar agora para atentos saborearmos, degustarmos a liturgia de hoje. Acho que esse negócio aqui não está funcionando, não. Tá, disse que está ao vivo, mas deixa lá. Eu acho que está ao vivo. Estamos tentando fazer aqui uma transmissão ao vivo via Facebook, mas não está aparecendo nada. Deixa para lá. Deixa ele. Se ele transmitir alguma coisa, transmitiu. Se não transmitir, não transmitiu. O importante é que a gente faça a reflexão da palavra de Deus. E queria que vocês prestassem atenção na primeira leitura, porque ela vai trazer para nós algumas dicas. E hoje a liturgia está intricadinha. Estou vendo aqui, muito bem. Então quem nos acompanha aí pelo Facebook, está funcionando. Prestemos atenção. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Quem foi que o Senhor quis macerá-lo? Esse macerá-lo, quem é esse Elió? Macerar quem? A Jesus. Deus, o Pai, quis que o seu sofrimento, ou seja, o sofrimento de seu filho, trouxesse para nós a salvação. Mas também, e eu sempre digo isso que posso, quem foi que nos deu a salvação? A morte de Jesus. O sofrimento de Jesus nos deu salvação? Não. As chagas abertas de Jesus, porque foi chicoteado, nos deu salvação? Não. A coroa de espinhos na cabeça de Jesus nos deu salvação? Não. A salvação só entrou no mundo depois que Jesus morreu. Mas os sofrimentos, as chagas de Jesus, nos sofrimentos de Jesus nós temos a nossa paz. Nas chagas de Jesus, nos ferimentos de Jesus, a nossa cura. Olha que coisa maravilhosa. Apesar de triste, ter o Filho de Deus que sofrer para que a gente seja curado e liberto. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Então, como é que Jesus faz de nós, homens e mulheres, pessoas mais justas, carregando sobre ele as nossas culpas? O castigo que pesava sobre nós foi para as costas dele. A maldição que deveria recair sobre nós pela nossa desobediência recaiu em cima de Jesus. E Jesus faz isso de bom grado porque nos ama e é misericordioso. Só que esses sofrimentos aqui anunciados, toda essa crueldade de um inocente, um justo, pagando por todos nós, não nos deve desanimar no sentido de ficarmos tristes, como tristes ficamos quando perdemos alguém que nós amamos. Morreu a pai, morreu a mãe, a gente ficou triste, chorou, e aí a gente vai se recuperando e transformando em saudade. Para Jesus, a nossa tristeza não tem esse mesmo significado. Por quê? Porque nós não sabemos a respeito de Jesus que um dia veremos ele na glória, essa dor vai passar. Não, já passou. Todo o sofrimento de Jesus já não existe mais, porque ele morreu e ressuscitou. Então nós nos alegramos com esses sofrimentos que são declarados aqui, porque sem eles nós não conseguiríamos ter a salvação. E a nossa caminhada nesta terra é exatamente para isso, para tomarmos posse dessa salvação. Como nós queremos fazer isso? De que maneira nós queremos que essa salvação chegue até nós? Primeiro, compreendendo aquilo que está descrito na primeira leitura. O nosso Salvador desejou que isso aqui acontecesse com ele, não porque ele é masoquista, mas porque somente através deste processo de dor, esse justo, que é o Filho de Deus, nos traria justiça. A segunda leitura vai dizer o seguinte, que é a carta aos Hebreus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu. Quem é esse sumo sacerdote?
Jesus, que entrou no céu. Qual era o papel do sumo sacerdote na antiga aliança? Uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, oferecer sacrifícios em favor de seu próprio pecado e depois oferecer sacrifícios em favor do pecado do povo. E o autor aos Hebreus vai comparar Jesus com esse sumo sacerdote, que ao invés de entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, ele entra nos próprios céu. Pela sua morte, ele vai nos trazer a salvação. Então, o sacrifício desse sumo sacerdote de Jesus é ele próprio. Jesus consegue a tripla ação, né? Ser o sacerdote, ser o altar e ser o cordeiro ao mesmo tempo. Jesus celebra, Jesus se doa morto, em cima dele próprio, que é o altar. Ele é sacerdote, altar e cordeiro. Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Aqui é uma recomendação para nós. Se a gente achar que a gente está desanimado por algum motivo, as dores deste mundo impostas por esse mundo, a violência aumentou, a falta de emprego, e a gente não tem paz, e a gente não tem sossego, e vem doença, e vem isso, e vem aquilo outro, permaneçamos firmes no nosso propósito. Porque se infelizmente, e um rapaz lá do Paládio me perguntava, mas padre, e o livre-arbítrio então fica onde? Se Deus sabe isso, se Deus sabe aquilo, não é? Mas Deus, que sabe todas as coisas, nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ele não mexe porque nos respeita, e o inimigo não mexe porque não pode. Mas nós somos acometidos, Ademar, pelo livre-arbítrio alheio. Por exemplo, eu não gosto de beber. Aprecio um bom vinho, mas não gosto. Prefiro ficar na minha. Se tiver suco, melhor. Mas aquele cidadão que gosta de entornar todas, tomou uma grade de cerveja, Ademar, pegou o carro e foi dirigir. Aí foi lá e atropelou o padre que não gosta de beber. Então o fato de eu não gostar de beber não quer dizer que eu eventualmente não sofra um acidente ou a consequência de alguém que gosta de beber. O meu livre-arbítrio diz que eu não devo beber. Ponto, é o meu livre-arbítrio. O do outro diz que ele tem que tomar todas e quanto mais ele bebe, melhor ele fica no volante. Vocês já ouviram isso? Pois é, é assim que os cabras irresponsáveis fazem. E isso é mentira. Só que o livre-arbítrio dele vai interferir no meu. E todas as vezes que nós, de maneira consciente, usamos o nosso livre-arbítrio para mantermos firme a nossa fé, aí sim nós vamos dar passos firmes para estarmos juntos com Jesus. E estando juntos com Jesus, aí nós conseguimos passar pelas dificuldades de uma maneira mais tranquila. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Para que a gente consiga essa graça, desse auxílio no momento propício, para que a gente consiga alcançar misericórdia, é preciso fazer o quê? Está no início da frase que eu li. Aproximarmos-nos com toda a confiança do trono da graça. Dom doce para quem acertar onde é o trono da graça. Hein? Não. É um lugar físico, o trono da graça, aqui nessa terra, enquanto nessa terra estivermos. Opa, uma salva de palmas para a Lourdes, no altar, isso mesmo. O altar que nós celebramos a Santa Missa, a Divina Liturgia, é o trono de Deus nesta terra, enquanto aqui estivermos. E o trono de Deus no céu é de outra maneira, mas aqui nessa terra é o altar onde Jesus se doa para nós. Busquemos, olha que coisa maravilhosa. Aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo que é preciso confiar naquilo que nós fazemos e celebramos aqui neste trono da graça. O trono da graça é dessa maneira porque traz para nós o próprio corpo e sangue de Cristo nosso Senhor. E Ele é quem vai resolver os nossos problemas que nós não conseguimos resolver. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não se mexe, não mexe uma palha para ajudar. Mas aquilo que a gente não pode, aí Ele vem ao encontro de nosso socorro, nossa necessidade e nos
ajuda, mas para isso é preciso ter fé. E às vezes a minha fé sozinha não basta. É preciso que nós, enquanto comunidade, tenhamos fé. Jesus disse que aquele que acreditar sem duvidar, sem sombra de dúvida. Às vezes a gente diz que acredita, mas é aquela crença ali, meia boca. A gente só acredita. A gente esquece dos outros dois parâmetros da fé. O que é a fé? Acreditar, confiar, esperar. Esse tripé forma a fé. Sem ele, sem um desses pés, não existe fé, existe crendice. Né? Eu só acredito. Eu acredito. Eu acredito que o Lud vai chegar cedo. Só não confio que ela virá, porque ela foi para a Madre de Deus, aquele carro dela não passa de 100 por hora, é muito longe, então eu acredito, mas não confio que ela vai estar aqui. Entende? Então eu tenho que acreditar, confiar e esperar. Eu acredito, até confio que ela vai estar aqui, mas não vou esperar muito não, porque tem muito trânsito. O carro dela anda a 200 por hora, mas com muito trânsito, ela vai estar andando a 80. Não espero ela chegar. Acredito que ela com boa vontade queira vir, confio que o carro dela consegue trazê-la aqui, mas as circunstâncias da estrada não me permitem esperar que ela realmente chegue. Mesma coisa para com Deus. A gente precisa acreditar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. Essas três coisas formam a fé. E o evangelho de hoje, separado em dois momentos, é interessante porque os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eles vão fazer um pedido em comum a Jesus. Porque no meio de tanta pregação, no meio do entendimento que eles ainda estão tendo a respeito de Jesus, eles entenderam também quando Jesus provavelmente falou do reino dos céus, o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está próximo. Então, quando Jesus voltar no reino, ele vai voltar na glória. Opa, já sei, bora fazer um pedido especial ao nosso mestre. E eles pedem, Senhor, quando o Senhor voltar no seu reino de glória, nós queremos te pedir que nos coloque um à tua direita, outro à sua esquerda. E isso é um lugar de destaque. Foi o que eles estavam pedindo. Que entre os seus irmãos eles tivessem um lugar de destaque maior do que os seus irmãos, mais importante que os seus irmãos. E aí Jesus testa a fé deles e pergunta: por acaso vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber e serem batizados no batismo em que vou ser batizado? E eles dizem, sim, nós podemos. Nós temos essa confiança. E Jesus confirma, olha que coisa fantástica. Jesus confirma, de fato vocês vão beber do cálice que eu vou beber e vão participar do meu batismo também. Porém, quanto a ceder os lugares, eles são para aqueles a quem já estão destinados. Então Jesus não disse nada demais, percebam. Jesus não puxou as orelhas dele, Jesus não maltratou, Jesus não disse isso em tom severo, apenas explicou para Tiago e João que aqueles lugares já estavam destinados. Mas aí o que foi que aconteceu? Os outros discípulos, os outros 10, quando escutaram isso, começaram a maltratar Tiago e João. Como é que pode? Isso é coisa que você peça para o nosso mestre? Eu começo a imaginar a briga, como é que estava, né? E cada um ia repreendendo João e Tiago como se eles realmente tivessem ofendido a mãe ou o pai de um deles. Quando, na verdade, eles não fizeram nada demais. Apenas tinham uma compreensão equivocada do que é o reino dos céus. Jesus vira-se para os 10, chama eles e vai falar com os 12. Jesus, quando quer repreender algo de errado, que está ali no grupo, ele chama para que o grupo todo aprenda. E Jesus vai dizer, olha, os grandes dessa terra, os poderosos, os governantes corruptos, né, eles oprimem o povo, eles enganam o povo, eles roubam o povo, eles corrompem o povo, colocam fardos pesados nas costas do povo. Mas entre vocês, não deve ser assim. Ele poderia ter parado aqui e já teria dado uma lição de humildade nos apóstolos e já seria uma lição de humildade perfeita para nós. Mas ele vai além e diz, aquele que quer ser o primeiro, seja o último, aquele que quer ser mais importante, seja o escravo de todos, aquele que serve a todos. Porque para Deus, a nossa importância está no ato de servir ao nosso irmão. A nossa importância só existe de fato se eu estou disposto a servir o meu irmão. E aqui, gente, é uma graça maravilhosa no ato de servir.
Porque à medida que eu me disponho a servir alguém, a ajudar alguém, a cura e a libertação também vai se aproximando de mim. Porque se eu me preocupo com o bem-estar do meu irmão, alguém vai se preocupar com o meu bem-estar, e Deus que está vendo tudo isso vai nos aproximando da graça dele. Bom, meu filho entendeu que ele não deve cuidar apenas dos seus ferimentos, apenas dos seus sofrimentos, apenas da sua própria vida, de maneira egoísta. Então, quando meu filho entende isso, eu vou acrescentando a ele outras bênçãos. Então, é preciso que a gente queira estar presente nessa graça de Deus, diante do trono da graça, que é o altar, porque este mundo nos ofertará muitas oportunidades de nos afastarmos de Deus. Nós que somos um pouco mais velhos, mais experientes, já passamos por isso. Quer tenhamos passado por uma faculdade ou não, quer tenhamos passado pela faculdade da vida, que nos ensina no trabalho onde a gente está exercendo nossa profissão, sobretudo entre os descrentes, ensina que o caminho é outro, que nada apaga, bora se divertir, que nada vamos fazer desse jeito, a vida é uma só, comamos, bebamos e morramos, porque depois não tem mais nada, né? Para quem está na faculdade como Beatriz, já deve ter experimentado o desdém, pelo menos. Se ninguém nunca te interpelou para dizer que Jesus não existe, que Deus não existe, mas você deve ter percebido entre os seus professores o desdém com aquilo que é religioso. Eles confundem a religião que Deus criou com as atitudes erradas de alguns homens da igreja. As atitudes erradas dos homens da igreja não faz com que aquilo que está na igreja esteja errado. Mas eles atacam e se aproveitam das nossas fraquezas para isso. Por isso, quando Jesus diz que escândalos são impossíveis de evitar, mas ai daquele que causa escândalo, é porque o escândalo, na verdade, afasta o irmão. O irmão que é escandalizado, na verdade, quando ele olha para nós, que somos, dizemos que somos cristãos, e vê um absurdo de disparidade entre o que eu prego e o que eu faço na minha vida real, aí ele se escandaliza. Isso é cristianismo nada, esse povo é cristão nada, isso é padre nada, isso é músico coisa nenhuma, isso é ministra coisa nenhuma, vou embora. E se afasta de Deus. E o escândalo que afasta um dos pequeninos de Deus, da Eucaristia, do trono da graça, isso é punível por Deus, porque Deus não quer que um desses pequeninos, a quem Ele deu a própria vida, sofreu e foi morrer numa cruz, Ele não quer que esses pequeninos se afastem do trono da graça. A nossa missão, sacerdotes, músicos, leigos consagrados, é essa, não tem outra não. É levar os nossos irmãos para a comunhão com Deus, no altar, no trono da graça. E o nosso comportamento precisa mostrar para esses nossos irmãos que nós estamos de fato crendo nesse trono da graça, mas o mais importante, que nós queremos que eles também tirem desse altar a cura, a libertação, a vida nova, a vida de santidade. Não adianta falar em santidade apenas teoricamente se eu não estou disposto a viver ela na prática. Então é preciso vigiar muito. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Primeiro eu vigio, depois eu entro em oração. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos dê a graça e a sabedoria de caminharmos na lei do Senhor Deus que é perfeita e na maior lei que Deus pôde trazer através de Jesus Cristo, que é a lei do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.